nome é Rodrigo e eu sou piloto de aviões pequenos. Nada glamouroso, apenas transporte de carga. Já carreguei de tudo. Peças de máquinas, medicamentos, até animais vivos. Mas nunca vou esquecer aquela noite. Nunca. Era para ser só mais um voo noturno saindo de Manaus para Belém, uma rota que eu conhecia de olhos fechados. Só que dessa vez a carga era diferente. Tudo começou com uma ligação de última hora. Um serviço emergencial, pagamento extra. Não pensei duas vezes. É só um corpo, disse o homem no telefone. Um corpo. Ele disse como se fosse algo normal, mas aquilo me deixou desconfortável. Ainda assim, aceitei. Quem sou eu para recusar trabalho? Quando cheguei ao hangar, a equipe já estava lá. Um saco funerário preto foi colocado no compartimento de carga com cuidado exagerado. O homem responsável apenas murmurou: entrega direto no cemitério em Belém. É urgente. Não perguntei nada. Apenas dei uma última olhada naquele saco enquanto o prendiam com redes no compartimento traseiro. Eu tinha transportado coisas estranhas antes, mas nada se comparava àquele peso no ar. Era como se o silêncio em volta do avião já estivesse me avisando que algo estava fora do normal. Decolei pouco depois das 23 horas. O motor rugia como sempre e o céu estava pesado, sem uma estrela sequer. Tentei me concentrar nos instrumentos, mas o saco funerário na parte traseira do avião era como uma presença invisível, mas constante. Sempre ali, no canto da visão. Esses voos noturnos são assim, só você, o barulho do motor e o vazio ao redor. Mas naquela noite, o vazio parecia diferente. Coloquei música nos fones para tentar esquecer o desconforto, mas logo tirei. O silêncio era menos assustador do que a sensação de que eu estava sendo observado. Foi quando ouvi o primeiro som. Era baixo, quase imperceptível, mas parecia vir de trás, um gemido. Desliguei os fones e fiquei imóvel, tentando captar qualquer outro ruído. Por um momento, convenci a mim mesmo de que era só o barulho do avião. Mas então veio outro som, mais claro, como um suspiro. Olhei pelo retrovisor interno e o saco funerário estava lá, imóvel, ou quase isso. Jurei que vi um leve balanço, mas tentei me convencer de que era o movimento natural do avião. Mesmo assim, meu coração começou a bater mais rápido. Algo naquela carga parecia errado, muito errado. Cerca de 40 minutos de voo tinham passado quando aconteceu. O saco funerário, que até então estava quieto, começou a se mover. Foi sutil no começo, como se algo lá dentro estivesse tentando se ajeitar. Tentei me convencer de que era apenas o balanço do avião. Mas então vi o plástico inflar, como se houvesse pressão de dentro para fora. Eu sabia que tinha que verificar. Respirei fundo, coloquei o piloto automático e fui até o compartimento de carga. O cheiro no ambiente era estranho, pesado, como algo que estava apodrecendo. Quando me aproximei, ouvi um estalo seco, como ossos se movendo. Parei imediatamente. Meu cérebro gritava para eu voltar para o cockpit, mas minha curiosidade me empurrava para frente. O saco parecia mais cheio do que antes, como se algo estivesse crescendo lá dentro. Encostei na rede que segurava a carga e outro som ecoou. Foi o bastante para me fazer recuar. Voltei para o cockpit praticamente correndo e tranquei a porta atrás de mim. Meu coração parecia que ia explodir. Tentei me convencer de que tudo isso era normal. Gases, mudança de pressão, qualquer coisa. Mas no fundo, sabia que não era só isso. A turbulência começou. Não era das piores, mas suficiente para me deixar ainda mais nervoso. Enquanto o avião balançava, o som voltou, mais alto dessa vez. Era um gemido longo, acompanhado por estalos e um leve arranhado, como se algo estivesse tentando sair. Minha mente começou a correr. E se o homem não estivesse morto? Será que era possível? Já ouvi histórias de gente acordando no meio de funerais, mas nunca pensei que pudesse acontecer comigo.
O medo se misturava à dúvida, e eu não sabia o que fazer. Olhei pelo retrovisor e vi que o saco funerário havia se deslocado. Ele não estava mais na posição original. O plástico parecia esticado, como se algo estivesse pressionando de dentro. Meu corpo congelou. Não tinha como ignorar mais. Peguei o rádio e tentei falar com a torre de controle. Problemas técnicos. Menti. Eu não podia explicar o que estava acontecendo sem parecer um louco. Eles me instruíram a continuar até Belém, mas eu sabia que precisava pousar antes. Alguma coisa estava errada e eu não ia esperar para descobrir o que era. A turbulência piorou. O avião balançava como se estivesse sendo sacudido por mãos invisíveis. O saco funerário, agora completamente solto, rolava pelo compartimento de carga a cada movimento. O som de plástico esfregando no chão, misturado aos gemidos abafados, era insuportável. Minha mente estava em pânico total. Cada vez que eu olhava pelo retrovisor, parecia que o saco tinha mudado de posição sozinho. O cheiro também estava piorando. Era algo ácido, metálico, que parecia impregnar o ar. Tentei pensar em qualquer explicação lógica. Gases, pressão atmosférica, mas aquilo parecia maior do que qualquer coisa que eu pudesse justificar. Foi quando ouvi um som que parecia um grito abafado, um som humano. Aquele foi o momento em que decidi. Precisava pousar. Não importava onde, só precisava sair daquele avião. Olhei no mapa e localizei uma pista improvisada no interior, cercada por árvores. Era arriscado, mas parecia a única saída. A descida foi a parte mais difícil. A turbulência era constante e o saco funerário parecia ganhar vida. Ele rolava de um lado para o outro, batendo contra as paredes do compartimento. Cada impacto parecia ecoar no meu peito. Quando finalmente avistei a pista, senti um alívio imediato, mas sabia que o pouso seria complicado. Era uma pista curta, cercada de árvores, e eu precisaria de toda a minha habilidade para não errar. Ajustei os controles, respirei fundo e comecei a descida. Durante o pouso, o saco funerário deslizou violentamente e bateu contra a parede do compartimento. O som foi tão alto que ecoou pelo avião inteiro, mas eu não podia parar. Controlei o avião até tocar o solo, e quando finalmente parei, desliguei o motor e soltei o cinto. Fiquei ali por um momento respirando pesado. Estava vivo, mas não sabia se tinha coragem de sair e encarar o que quer que estivesse naquela carga. Os moradores locais chegaram rápido. Entre eles, um homem mais velho, que parecia liderar o grupo. Ele me ajudou a abrir a porta do avião, e o cheiro forte os fez recuar. "O que você está carregando aqui?" perguntou ele. Expliquei que era um corpo sendo transportado para Belém, mas minha voz tremia. O homem fez um gesto para que outros se aproximassem e juntos puxaram o saco para fora. Quando o colocaram no chão, um som abafado veio de dentro. Um suspiro. Eles abriram o saco com cuidado. Lá estava o corpo inerte, mas o cheiro e os líquidos que escorriam indicavam um avançado estado de decomposição. O homem mais velho olhou para mim e disse: "Gases acumulados, mudanças de pressão, é comum." Era a explicação lógica, mas minha mente se recusava a aceitar. Não era só isso. Não podia ser. Depois de tudo resolvido, sentei ao lado do avião enquanto os moradores levavam o corpo para a cidade. O homem mais velho voltou e colocou a mão no meu ombro. "Você está bem?" perguntou ele. Respondi que sim, mas sabia que era mentira. Aquele voo tinha me marcado para sempre. Não era só o que aconteceu no avião, mas o que aquilo tinha despertado em mim. O medo do desconhecido, a incapacidade de confiar na lógica em momentos de crise. Enquanto voltava para Manaus, só conseguia pensar em como aquela noite me mudou. Hoje, ao contar essa história, não espero que você acredite. Mas aprendi uma coisa: o verdadeiro terror não vem do sobrenatural. Ele vem de dentro, da nossa mente, que preenche o silêncio com as piores possibilidades. E naquela noite foi exatamente isso que aconteceu.
Eu não era mais o mesmo homem que costumava pilotar aviões por paixão. Minha vida tinha mudado e voar era apenas uma memória guardada em algum lugar do passado. Mas a notícia sobre Marcos me trouxe de volta a essa realidade de um jeito brutal. Ele não era só meu melhor amigo, ele era meu mentor, meu parceiro de aventuras no céu. Perder Marcos foi como perder uma parte de mim. Depois do enterro, estávamos reunidos com amigos no pequeno bar que costumávamos frequentar. Foi ali que César, um piloto aposentado e amigo antigo, trouxe a ideia. Vamos fazer um voo em homenagem ao Marcos. Ele adorava aquelas montanhas. É o mínimo que podemos fazer. A princípio, achei a ideia maluca. César já não era o piloto que costumava ser, e eu também estava enferrujado. Mas os outros pareciam empolgados, e talvez parte de mim quisesse mesmo sentir o céu novamente. Quando vi todos concordando, cedi. Ok, vamos fazer isso. Mal sabia eu que estava aceitando muito mais do que uma simples homenagem. No dia seguinte, fomos ao aeroclube. O avião era um monomotor antigo, com marcas evidentes do tempo. Eu sabia que não era uma máquina confiável, mas César parecia seguro de si. Eles checaram tudo, tá como novo, confia. Eu queria acreditar, mas algo não parecia certo. Enquanto César fazia os preparativos, percebi que ele hesitava em algumas ações simples. Em certo momento, ele olhou para mim e perguntou: "Você lembra como ajusta isso aqui?" Meu estômago revirou. A resposta óbvia era não, porque fazia anos que eu não tocava em um avião. Mas o tom despreocupado dele me incomodou. Apesar das dúvidas, subi na cabine com ele. Os outros amigos ficaram no solo, nos observando com olhares esperançosos. Antes de decolar, respirei fundo e olhei para o céu. Pensei em Marcos. Seja o que Deus quiser, murmurei para mim mesmo. Quando o avião deixou o chão, senti um misto de nostalgia e adrenalina. Era impossível não se emocionar. César parecia confiante nos primeiros minutos, ajustando a altitude e traçando um caminho suave. Ele até começou a contar histórias sobre voos antigos, mas eu notava uma inquietação nele. Era como se estivesse tentando convencer a si mesmo de que estava no controle. Sobrevoamos as montanhas que Marcos amava. Lá de cima, o cenário era de tirar o fôlego. O verde das árvores, o azul do céu e as sombras das nuvens que dançavam sobre os picos. Por um momento, eu esqueci minhas preocupações e me deixei levar pela beleza do momento. Mas então, veio o primeiro sinal de que algo estava errado. O avião deu um leve tranco, como se tivesse tropeçado no ar. César tentou corrigir, mas os comandos não responderam como deveriam. Ele riu nervoso. É só um ajuste, nada demais. Mas eu sabia que era. E aquele tranco foi só o começo. O motor começou a oscilar, soltando um som irregular que fazia meu coração bater mais rápido. César mexia freneticamente nos instrumentos, mas parecia perdido. "Tá tudo bem?" Perguntei, tentando manter a calma. Ele não respondeu. Apenas balançou a cabeça e murmurou algo que não consegui entender. "Deixa eu ajudar", sugeri, mas ele ignorou. O avião começou a inclinar perigosamente para um lado, e foi quando percebi que César não sabia mais o que estava fazendo. "César, a gente tem que estabilizar isso agora!" Ele continuava a mexer nos comandos como se fosse resolver tudo com sorte. Peguei o rádio e tentei contato com a torre, mas a interferência era insuportável. As instruções que consegui ouvir não faziam sentido porque o avião já não respondia. "Vamos ter que descer. Onde você acha que dá?" Ele olhou para mim com os olhos arregalados. Eu não sei." O pânico começou a tomar conta de mim. Estávamos sobrevoando uma floresta densa e a única opção era tentar um pouso forçado. "César, me escuta, vamos pousar ali." Ele hesitou, mas sabia que não tínhamos escolha. O avião mergulhou em direção à floresta. A sensação era de pura impotência. Galhos rasgaram a fuselagem enquanto o impacto nos jogava contra os cintos de segurança.
Tudo aconteceu rápido demais, mas ao mesmo tempo parecia que estava em câmera lenta. Quando finalmente paramos, havia um silêncio estranho. Era como se o mundo tivesse parado de girar. Olhei para César. Ele estava consciente, mas parecia em choque. "Você está bem?" perguntei, lutando para me soltar do cinto. Ele apenas balançou a cabeça, ainda sem palavras. Saímos do avião cambaleando, enquanto o cheiro de combustível impregnava o ar. O avião estava destruído, mas milagrosamente não explodiu. Olhei ao redor. Estávamos no meio do nada. Uma floresta densa e escura nos cercava, e a ideia de sair dali parecia impossível. Improvisei um abrigo com os destroços do avião. Usei o kit de emergência para limpar nossos ferimentos, que felizmente não eram graves. César, no entanto, continuava em silêncio, como se não tivesse absorvido o que havia acontecido. A noite caiu, e com ela vieram os sons da floresta. Galhos estalando, animais se movendo entre as folhas. Tudo parecia querer nos lembrar de que não pertencíamos àquele lugar. Acendemos uma fogueira pequena, mais para espantar os bichos do que para aquecer. Enquanto César dormia, tentei bolar um plano para o dia seguinte. Precisávamos encontrar um lugar aberto para sinalizar algum resgate, mas o maior desafio ainda estava por vir: sobreviver à floresta e à dúvida de que seríamos encontrados. Ao amanhecer, começamos a caminhar em busca de uma área mais aberta. César estava exausto, mas eu o encorajava a continuar. A gente não pode parar. Alguém vai nos achar. Cada passo era uma luta contra galhos, raízes e o cansaço. A sede e a fome já começavam a afetar nossa mente. Encontramos um pequeno riacho onde bebemos água e tentamos nos recuperar. Enquanto César descansava, improvisei uma bandeira com partes do avião e um pedaço da minha camisa, na esperança de que alguém visse. Na tarde do segundo dia, ouvi um som que fez meu coração disparar. Hélices. Era um helicóptero patrulhando a área. Peguei o sinalizador e disparei para o alto, gritando como nunca. O helicóptero pairou sobre nós e, finalmente, eu soube que estávamos salvos. Quando fomos resgatados, olhei para César. Ele estava abatido, mas vivo. Ao pensar em tudo, só conseguia agradecer por termos saído daquela situação. E, de algum modo, sabia que Marcos estaria orgulhoso. Eu já perdi a conta de quantas noites passei naquele aeroporto, sozinho com meus pensamentos, ouvindo apenas o barulho ocasional de um carro passando ao longe ou o ronco dos motores de algum jato se aquecendo. Ser piloto era um sonho desde moleque. Meu pai trabalhava na oficina de um aeroporto pequeno e foi ali, no meio do cheiro de óleo e querosene, que me apaixonei pelos céus. Naquela noite, como de costume, cheguei com antecedência. O céu estava claro, sem uma nuvem, e dava para ver as estrelas brilhando forte. Era só mais um voo noturno, desses tranquilos, sem passageiros. Apenas eu e o cargueiro. No rádio, avisaram que estava tudo em ordem. O hangar estava praticamente vazio, só uns poucos funcionários checando os últimos detalhes. Peguei minha lanterna e fui fazer a inspeção externa do jato. Era um ritual que eu seguia à risca, mesmo depois de anos. Caminhei ao redor do avião, checando cada detalhe, até que algo estranho chamou minha atenção. Tinha uma mancha escura na asa direita. Minha primeira reação foi achar que era óleo ou combustível vazando, mas, ao me aproximar, percebi que era algo bem diferente. Iluminei com a lanterna e senti um arrepio percorrer minha espinha. Não era óleo, era sangue, fresco. Dava para sentir o cheiro metálico no ar. A mancha se espalhava pela borda da asa e tinha umas penas grudadas ali. Não fazia sentido. Como aquilo foi parar ali? Fiquei parado por alguns segundos, tentando processar a cena.
Já tinha visto alguns pássaros se chocarem contra aeronaves, mas nunca daquele jeito. Chamei a equipe de manutenção pelo rádio. Não demorou muito para aparecerem 2 técnicos com lanternas e equipamentos. Mostrei a mancha e um deles fez cara de nojo ao perceber o sangue. Começaram a checar a asa enquanto eu tentava manter a calma. O que mais me intrigava era a quantidade de sangue. Era muito para um pássaro. Enquanto eles mexiam, notei algo brilhando no meio da mancha. Era como um pedaço de metal. Peguei uma pinça e tirei o objeto com cuidado. Era pequeno, parecia parte de algum mecanismo, talvez um pedaço de um drone. A ideia de um drone batendo em um avião me deixou inquieto. Era raro, mas não impossível. O problema é que aquilo parecia intencional. Os técnicos concordaram. Isso aqui não é coisa de acidente, não, disse um deles. O clima ficou pesado. Olhamos ao redor, mas a pista estava deserta. O rádio não reportava nenhum movimento estranho na área. Mesmo assim, a pressão para seguir com o voo começou a pesar. O controle aéreo não detectou nada fora do comum e o protocolo exigia que a gente mantivesse o cronograma. Eu não gostava da ideia de decolar com aquela situação estranha, mas o horário apertado e a ausência de sinais claros de perigo me forçaram a seguir. Voltei para a cabine com uma sensação ruim no peito. Liguei os motores, chequei os controles e me preparei para decolar. Mas algo me dizia que essa noite seria diferente. A tensão que eu sentia não era algo comum. Sempre fui daqueles que confiava nos protocolos e nos procedimentos. Se a manutenção e o controle aéreo tinham dado o aval, o voo estava tecnicamente seguro. Mas naquela noite, alguma coisa dentro de mim gritava que algo não estava certo. Fiz a última checagem de instrumentos. Pedi autorização à torre e comecei a alinhar o jato na pista. Os motores roncavam alto enquanto eu empurrava os controles de potência. A força era incrível. O avião parecia querer voar sozinho. O peso daquela sensação estranha ficou menor por um instante. Era disso que eu gostava. A conexão entre homem e máquina, o som da turbina e a adrenalina da decolagem. Mas assim que as rodas saíram do chão, a tranquilidade acabou. A aeronave começou a vibrar de um jeito estranho, como se algo estivesse desbalanceado. Uma vibração forte vinha da asa direita, exatamente onde o sangue e as marcas tinham sido encontrados. O painel começou a emitir alertas. Nada muito crítico, mas o suficiente para me deixar ainda mais alerta. Isso não é normal, pensei. Respirei fundo e comecei a ajustar os controles. A vibração parecia diminuir, mas meu foco agora era total na estabilidade do jato. Qualquer erro poderia ser fatal. A situação piorou rápido. Antes que eu pudesse relaxar, o sistema de alarme disparou com força total. Era a asa direita. Algo estava afetando o fluxo de combustível e isso estava mexendo com o equilíbrio do avião. A vibração voltou e agora parecia que o jato inteiro estava sendo puxado para um lado. Controle, aqui é o Tango Lima 238. Estamos com problemas na asa direita. Solicito retorno imediato ou alternativa de pouso. Chamei pelo rádio, tentando manter a calma. A resposta demorou. Não sei se foi o tempo que parecia passar mais devagar ou se realmente houve falha na comunicação, mas aqueles segundos pareciam uma eternidade. Enquanto isso, eu lutava contra os controles. Cada segundo era um desafio para manter o avião no ar. O suor escorria pelo meu rosto e meu coração batia como se quisesse sair do peito. Finalmente, a torre respondeu. Tango Lima 238, temos sua posição. Autorize pouso de emergência no campo 42. Prossiga com cuidado. Campo 42 era uma área de emergência a alguns quilômetros do aeroporto. Não era ideal, mas era a melhor opção naquele momento. Enquanto seguia para a aproximação, senti o avião perder altitude de forma brusca. Uma parte da asa parecia estar cedendo e eu só conseguia pensar no pior. Não vou cair, não aqui, não hoje, murmurei.
enquanto ajustava os controles, forçando a aeronave a se estabilizar. Cada segundo era uma luta contra o medo e o cansaço. Eu sabia que uma falha maior poderia ser o fim, mas minha mente estava focada. Tinha que fazer aquilo funcionar. Cada metro que eu avançava parecia um milagre. O campo de emergência estava à vista, mas eu sabia que pousar ali não seria fácil. Era uma área improvisada, usada apenas em situações extremas. O terreno era irregular e a margem para erro era praticamente inexistente. Mesmo assim, não tinha outra escolha. Com as mãos firmes nos controles, comecei a preparação para a descida. O avião tremia como se fosse se despedaçar, e o som das turbinas parecia cada vez mais irregular. O painel de instrumentos estava iluminado com alertas vermelhos, mas eu não podia me dar ao luxo de olhar todos os detalhes. O foco estava na pista improvisada à frente. "Vem comigo, garota", murmurei para o avião, como se pudesse convencê-lo a cooperar. A aproximação foi tensa. Ajustei a velocidade, alinhei o jato e preparei o trem de pouso. Tudo tinha que sair no tempo certo. O impacto com o solo foi brutal. A aeronave bateu no chão com força, levantando poeira e sacudindo tudo à minha volta. Eu segurei firme nos controles enquanto o avião deslizava pelo campo, rangendo e soltando faíscas. A vibração parecia que ia arrancar minhas mãos do manche, mas eu mantive o controle até o último segundo. Finalmente, o jato parou. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Por alguns segundos, fiquei ali, imóvel, respirando fundo e tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Olhei pela janela e vi o rastro que o avião deixou no campo, marcas profundas na terra e pedaços da fuselagem espalhados pelo caminho. Mas, de alguma forma, eu estava vivo. Desci da cabine com as pernas bambas. O cheiro de queimado era forte e o calor das turbinas ainda era perceptível. Peguei minha lanterna e comecei a inspecionar os danos. A asa direita estava em péssimas condições, com pedaços de metal retorcido e marcas que pareciam cortes. Foi aí que vi algo que me fez gelar. Pequenos fragmentos de plástico e metal cravados na estrutura. Aquilo não era resultado de um acidente comum. Era como se algo tivesse sido lançado contra o avião de propósito. Peguei um dos fragmentos e percebi que tinha marcas de desgaste, como se fosse parte de um dispositivo mecânico. Talvez outro drone, mas algo mais robusto. O sangue e as penas eram apenas parte de um cenário maior, algo que eu ainda não conseguia entender. Pouco tempo depois, a equipe de resgate chegou. Contei tudo o que aconteceu enquanto os investigadores começaram a analisar o local. Eles encontraram mais fragmentos espalhados pelo campo, confirmando que o avião havia sido atingido antes de decolar. A ideia de que alguém poderia estar tentando sabotar um voo civil era assustadora, mas cada evidência apontava nessa direção. Enquanto observava os peritos recolhendo provas, não conseguia tirar da cabeça o quanto fui sortudo por ter sobrevivido. Não era só a minha experiência que tinha me salvado naquela noite. Era também um instinto, aquele alerta interno que me dizia que algo estava errado desde o início. Depois de horas explicando o que aconteceu, sentando em cadeiras desconfortáveis e vendo rostos sérios ao meu redor, fui liberado. O avião estava destruído e as investigações prometiam se arrastar por semanas. Naquele momento, tudo o que eu queria era ir para casa, deitar na minha cama e tentar entender como ainda estava vivo. Enquanto voltava para casa, os fragmentos daquela noite se repetiam na minha mente. As vibrações no avião, o sangue na asa, os pedaços de metal cravados, nada disso era coincidência. Algo ou alguém tentou derrubar aquele jato, e por mais que eu tentasse racionalizar, a ideia de uma sabotagem em solo brasileiro era difícil de aceitar. No dia seguinte, a notícia do pouso de emergência já estava em todos os canais de TV e sites de notícias.
Falaram sobre um incidente raro envolvendo tecnologia desconhecida, mas evitaram detalhes. Tudo parecia um grande esforço para evitar pânico público. Eu, no entanto, sabia que aquilo era só o começo. Não foi acidente, e com certeza não seria o último caso. Sentado na minha varanda com uma xícara de café na mão, pensei em como tudo poderia ter acabado diferente. A aviação é cheia de riscos, disso eu sempre soube. Mas naquela noite, pela primeira vez, senti o peso de estar no limite. Não era só o medo de morrer, era o medo de não estar preparado. E por mais que eu tivesse conseguido pousar aquele avião, algo me dizia que as coisas estavam mudando. Hoje, eu agradeço por estar vivo. Agradeço pela experiência que me manteve calmo e pelas decisões que tomei, mesmo quando tudo parecia perdido. Mas também fico atento. A cada voo, a cada inspeção, não consigo deixar de pensar: e se acontecer de novo? A aviação está mudando e os perigos agora vêm de lugares que ninguém imaginava. Seja lá quem ou o que causou aquela noite, uma coisa é certa: eu jamais esquecerei o som daquele avião tremendo e o peso de segurar os controles, como se minha vida dependesse disso. Porque dependia. A noite parecia ser mais uma no meu trabalho como piloto de táxi aéreo. Eu já estava acostumado com a rotina, e voar entre Belo Horizonte e Porto Seguro era como dirigir pela própria vizinhança. Aquele era um voo noturno, o céu limpo e o motor emitindo o som constante que sempre me acalmava. Não tinha nada diferente até que aconteceu. Enquanto ajustava os instrumentos de navegação, ouvi um som estranho no rádio. Um chiado inicial, seguido por algo que parecia uma voz. Não dei muita atenção no começo, achando que era interferência comum, mas a voz voltou, mais clara desta vez. Era uma mulher. Socorro, por favor, alguém. Arrepios percorreram minha espinha. Peguei o microfone quase por instinto e tentei responder. Aqui é o voo PR-742. Quem está falando? Qual sua emergência? Silêncio. Ajustei a frequência, testei outros canais, mas nada. A voz parecia distante, cortada. Mais uma vez, aquela mesma frase veio pelo rádio. Socorro, altitude, perigo. Havia desespero na voz, como se cada palavra fosse uma luta. Continuei chamando, mas sem resposta. Já não era algo que eu pudesse ignorar. Aquilo ficou gravado na minha mente pelo resto do voo. Quando pousei em Porto Seguro, a voz continuava ecoando na minha cabeça. Era tarde, mas eu precisava entender o que tinha acontecido. Procurei o controlador de voo do aeroporto, contei o que ouvi e perguntei se havia alguma emergência registrada. Ele franziu a testa, balançando a cabeça. Nada, comandante. Nenhuma aeronave reportou problemas nessa região. Aquilo me deixou ainda mais inquieto. E se alguém estivesse realmente em apuros? Talvez um pequeno avião fora do radar, um piloto perdido. No hotel, deitado na cama, fiquei revirando a situação na cabeça. A voz não era algo que se ouve todos os dias. Parecia real, desesperada, mas por que ninguém respondeu? Na manhã seguinte, durante o café, liguei para um amigo que trabalhava na aviação regional. Ele mencionou algo que chamou minha atenção. Um pequeno avião de uma escola de aviação em Montes Claros estava desaparecido. Sumiu ontem à noite. Uma aluna pegou o avião sem autorização. Parece que foi um voo não planejado. O coração apertou. Será que o que ouvi tinha alguma relação com isso? Fiquei inquieto o dia todo. A história do avião desaparecido não me deixava em paz. Falei novamente com um amigo e consegui mais informações. O avião era um monomotor usado para treinamento e a última comunicação com a torre havia sido perto da Serra do Espinhaço. Resolvi agir. Aluguei um carro e fui para a região, sentindo que tinha algo maior por trás daquele chamado de socorro. Na estrada, comecei a refletir sobre as responsabilidades de um piloto.
Sempre nos ensinam que ao ouvir um pedido de ajuda, devemos fazer o máximo para responder. Mas como eu poderia ajudar alguém que nem conseguia localizar? Quando cheguei na região, procurei moradores locais. Muitos não sabiam de nada, mas um senhor de idade comentou: ontem à noite ouvi um barulho estranho vindo das montanhas. Parecia um trovão, mas o céu estava limpo. Minha mente imediatamente conectou aquilo ao avião desaparecido. Continuei procurando até encontrar uma equipe de busca que já estava no local. Consegui me juntar a eles, mesmo sendo apenas um curioso naquela situação. Horas depois, encontramos os destroços. O monomotor estava destruído, espalhado pela encosta da montanha. O motor estava carbonizado e era impossível não sentir o impacto da cena. Quando os resgatistas confirmaram que o corpo da piloto estava ali, senti um nó na garganta. A jovem era Ana Paula, uma aluna de aviação de 22 anos. Descobrir que ela havia morrido ali, sozinha, tentando pedir ajuda, foi um golpe. No entanto, havia algo mais perturbador. As coordenadas do acidente não faziam sentido com o alcance das frequências de rádio. Como eu, a centenas de quilômetros de distância, consegui captar aquele pedido de socorro. Enquanto observava os destroços, o peso do momento caiu sobre mim. O que será que ela pensou nos últimos segundos? Perguntei a um dos socorristas. Ele balançou a cabeça, sem resposta. Era difícil aceitar que tudo tinha acabado ali, mas para mim, aquilo ainda não estava encerrado. Voltei para casa tentando seguir em frente, mas aquela voz não me deixava em paz. À noite, antes de dormir, era como se eu ainda pudesse ouvir o rádio chiando. Decidi buscar respostas técnicas. Falei com engenheiros de telecomunicação e especialistas em aviação, tentando entender como aquela mensagem chegou até mim. Pode ter sido uma propagação troposférica, explicou um deles. Em certas condições, as ondas de rádio podem viajar mais longe do que o normal. A explicação fazia sentido, mas não resolvia tudo. Havia algo mais naquela conexão, algo que parecia pessoal. Resolvi investigar mais sobre Ana Paula. Descobri que ela era apaixonada por aviação, mas enfrentava uma crise emocional. Amigos relataram que ela estava sobrecarregada e que voar era a única coisa que parecia lhe dar paz. Essas informações me deixaram ainda mais abalado. Não conseguia evitar a sensação de que seu pedido de socorro tinha sido mais do que técnico. Era um grito humano, algo que transcendeu distâncias. Decidi voltar à Serra do Espinhaço. Não podia encerrar essa história sem visitar o local do acidente novamente com um novo propósito: homenagear Ana Paula e refletir sobre tudo o que havia acontecido. Levei flores brancas e um bilhete simples, escrito com tudo o que queria dizer. Sinto muito. Você não estava sozinha. Quando cheguei ao local, senti o mesmo silêncio pesado de antes. Caminhei pela trilha até os destroços e coloquei as flores ao lado do que restava da cabine. Fiquei ali por um tempo, olhando para as montanhas ao redor, pensando em como a vida é frágil. Enquanto voltava para o carro, percebi que aquela experiência tinha me mudado. Eu ainda era o mesmo piloto, mas agora entendia a importância de estar presente, de escutar. Não sei por que fui escolhido para ouvir aquele chamado de socorro, mas talvez não fosse só para ajudar Ana Paula. Talvez fosse para me lembrar do valor de cada voz, de cada tentativa de sobreviver, mesmo quando tudo parece perdido. Hoje, cada vez que entro na cabine de um avião, levo essa lição comigo. E, de alguma forma, sinto que Ana Paula continua voando comigo, como um lembrete de que, no ar, assim como na vida, cada decisão conta. Meu nome é Ana, sou comissária de bordo há 7 anos. Sempre amei o que faço, apesar de ser uma profissão cheia de desafios. Já passei por situações complicadas, mas nada
Absolutamente nada chega perto do que vivi naquele voo. Era um dia nublado no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Estávamos prestes a embarcar no voo 315 com destino a Porto Alegre. Logo no briefing, o comandante alertou: o clima está complicado, turbulências são quase certas. Mas para nós, isso era parte do trabalho. Eu respirei fundo e sorri, como sempre faço antes de encarar a cabine cheia de passageiros. No embarque, comecei a notar um homem que se destacava. Ele era alto, tinha um olhar fixo e carregava uma expressão que parecia preocupada. Quando passou por mim, sussurrou algo que me fez gelar: você não deveria estar aqui. Eu me virei, achando que tinha ouvido errado, mas ele já estava seguindo para o assento dele. Balancei a cabeça e voltei ao trabalho, achando que era só mais um passageiro esquisito. Mas ele não era só isso. Poucos minutos antes de fecharmos as portas, o homem se levantou e com a voz alta e firme disse: esse avião não vai chegar ao destino. Todos vocês estão correndo perigo. A cabine virou um caos. Pessoas começaram a cochichar, outras ficaram de pé, tentando entender o que estava acontecendo. O clima, que já era tenso por causa do tempo ruim, ficou insuportável. Minha primeira reação foi tentar acalmá-lo. Senhor, por favor, volte ao seu assento. Vamos resolver isso com calma. Mas ele me ignorou e continuou: eu sei o que vai acontecer. Vocês não têm ideia. Enquanto a tripulação tentava lidar com a situação, os passageiros começaram a ficar visivelmente nervosos. Uma senhora rezava baixinho, enquanto um homem na fileira do meio dizia: é só um louco, ignorem ele. Mas as palavras do vidente já tinham plantado sementes de medo. Eu e meu colega, Rafael, conseguimos convencer o homem a se sentar. Ele foi colocado na última fileira e isolado. Quando passei por ele novamente, ele segurou meu braço. Você acha que estou mentindo, mas em breve vai entender. Fique atenta. Eu queria dizer algo, mas o peso daquelas palavras me fez engolir seco. Tentei sorrir para os outros passageiros enquanto seguia com os procedimentos de segurança, mas era como se algo estivesse errado, como se o avião carregasse um fardo que eu não conseguia explicar. Decolamos com um atraso pequeno. Apesar de tudo, os passageiros estavam mais calmos, mas eu sabia que o clima de tranquilidade não ia durar. Logo após a decolagem, comecei a ouvir sussurros de passageiros sobre o que o homem havia dito. Será que ele sabe de algo? E se ele tiver razão, por que deixaram ele embarcar? Essas perguntas ecoavam na minha cabeça enquanto eu tentava manter o foco. Mas no fundo, algo me dizia que aquela noite seria longa. Logo após a decolagem, o avião se estabilizou e o comandante avisou que alcançaríamos a altitude de cruzeiro em breve. Apesar do clima turbulento, tudo parecia controlado, mas a tensão na cabine era palpável. Alguns passageiros cochichavam, lançando olhares furtivos para o fundo, onde o vidente estava isolado. Enquanto eu fazia o serviço de bordo, não conseguia tirar as palavras dele da cabeça. Você não deveria estar aqui. Fique atenta. Passei pelas fileiras com meu carrinho, oferecendo bebidas e tentando ignorar a sensação de que algo estava prestes a acontecer. Quando cheguei ao fundo da cabine, o vidente estava sentado, com os braços cruzados e o olhar fixo na janela. Ele parecia calmo demais, como se estivesse esperando. Tentei ignorar, mas ele murmurou sem sequer olhar para mim. Ainda dá tempo de se preparar. Preparar para quê? Perguntei, tentando manter a voz firme, mas o medo começava a transparecer. Você vai ver, ele respondeu, com uma frieza que fez meu estômago revirar. Continuei meu trabalho, mas meus olhos voltavam para ele a cada poucos minutos, como se eu quisesse confirmar que ele estava ali, parado, e não causando mais problemas. Foi quando o comandante voltou a falar pelo sistema de som. Senhoras e senhores, estamos entrando em uma área de turbulência moderada.
Pedimos que afivelem os cintos. Aquele anúncio que era tão rotineiro, dessa vez parecia uma sentença. A turbulência chegou com força total. No início, eram apenas pequenos solavancos, mas em poucos minutos o avião começou a sacudir violentamente. Luzes piscavam, bagagens começaram a cair dos compartimentos e os gritos dos passageiros ecoavam pela cabine. Eu me segurei na cadeira mais próxima, tentando ajudar quem estava ao meu alcance. Uma senhora na fileira 12 agarrou meu braço com força, chorando. "Nós vamos cair?" ela perguntou com os olhos arregalados. Eu queria dizer que estava tudo bem, mas seria uma mentira. Apenas segurei sua mão e pedi que respirasse fundo. No fundo do avião, o vidente começou a falar mais alto. "Isso é só o começo. Vocês não me ouviram." Os passageiros mais próximos começaram a gritar com ele, pedindo que calasse a boca. Eu sabia que precisava fazer algo, mas naquele momento, tudo o que eu podia fazer era me agarrar ao assento e rezar para que o avião estabilizasse. O comandante voltou ao sistema. "Estamos enfrentando uma turbulência severa. Por favor, permaneçam sentados e sigam as instruções da tripulação." Sua voz, geralmente calma, agora estava carregada de tensão. Algo não estava certo. De repente, o avião inclinou para o lado de forma tão brusca que várias pessoas gritaram. Algumas crianças começaram a chorar, e eu senti meu próprio coração disparar. Foi nesse momento que o vidente gritou: "Agora! É agora que vocês vão entender." Eu o encarei, e por um segundo, algo nos seus olhos me fez acreditar que ele realmente sabia o que estava acontecendo. Era como se ele já tivesse vivido aquilo. O avião balançava como nunca antes. Eu mal conseguia me manter de pé, segurando nos apoios laterais, enquanto tentava ajudar os passageiros mais desesperados. Cada curva ou solavanco parecia mais violento que o anterior, e o barulho ensurdecedor das turbinas, misturado aos gritos, aumentava a sensação de pânico. O comandante, com uma voz claramente tensa, anunciou: "Estamos desviando para Curitiba devido às condições extremas. Preparem-se para uma descida emergencial. Mantenham os cintos afivelados." Naquele momento, percebi o quão séria era a situação. Curitiba não era nosso destino, mas parecia ser nossa única chance. A senhora na fileira 12, ainda segurando minha mão, sussurrou: "Por favor, não nos deixe morrer." Eu apenas balancei a cabeça, tentando segurar minhas próprias lágrimas. Enquanto o avião começava a descer, o vidente gritou novamente: "Vocês acham que isso é o pior? A pior parte ainda está por vir." Ele estava com os olhos arregalados, como se realmente estivesse vendo algo que ninguém mais podia. Alguns passageiros começaram a gritar com ele, pedindo que calasse a boca, enquanto outros apenas choravam. Eu queria confrontá-lo, mas não havia tempo para isso. Uma bagagem grande caiu de um dos compartimentos e atingiu um passageiro. Corri para ajudá-lo, enquanto a voz do comandante soava novamente: "Estamos enfrentando dificuldades para estabilizar a aeronave devido ao vento forte. Por favor, sigam as orientações da tripulação." Cada segundo parecia uma eternidade. Minha mente estava dividida entre o trabalho e o medo de que aquele seria meu último voo. Mas ainda assim, eu tentava manter a calma. Afinal, era isso que esperavam de mim. Quando finalmente começamos a nos aproximar do aeroporto de Curitiba, o comandante fez um último anúncio: "A pista está parcialmente congelada. O pouso será delicado. Por favor, fiquem em seus assentos e sigam as instruções." A cabine inteira ficou em silêncio por um breve momento, como se todos estivessem segurando o fôlego. O avião descia rapidamente e eu sentia cada solavanco como se fosse um aviso de que algo poderia dar errado. Quando o avião tocou a pista, o impacto foi tão forte que várias pessoas gritaram. A aeronave começou a deslizar no gelo, balançando perigosamente de um lado para o outro.
Eu segurei firme na cadeira da tripulação, tentando não pensar no que poderia acontecer se perdêssemos o controle. Finalmente, depois de alguns segundos que pareceram uma eternidade, o avião parou. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. Eu ouvi apenas o som das turbinas desacelerando e o choro baixo de alguns passageiros. Por um momento, ninguém se moveu. Então, como uma explosão, os passageiros começaram a bater palmas e a se abraçar. A senhora na fileira 12, com lágrimas escorrendo pelo rosto, olhou para mim e disse: "Você foi incrível. Obrigada por nos manter calmos." Apesar do alívio momentâneo, meu olhar foi direto para o fundo da cabine. O vidente estava sentado, com um sorriso pequeno e estranho nos lábios. Ele não disse nada, apenas me encarou. Um arrepio percorreu minha espinha. O avião havia parado, mas a sensação de perigo ainda estava comigo. Era como se meu corpo não tivesse percebido que tudo tinha acabado. Olhei ao redor, vendo os rostos aliviados dos passageiros e colegas de tripulação, mas minha atenção foi atraída para o fundo da cabine, onde o vidente permanecia sentado, imóvel, como se fosse parte de um cenário diferente. Ajudei os passageiros a desembarcar, um por um. Muitos ainda estavam em choque, agarrados às suas bagagens ou sussurrando palavras de alívio e oração. Uma senhora segurou minha mão enquanto descia. "Você foi um anjo hoje." Não sei como conseguiu se manter tão calma. Sorri para ela, mas por dentro sabia que tinha sido tudo menos calma. A verdade é que, no meio de tanto caos, eu também estava aterrorizada. Quando o último passageiro saiu, voltei ao fundo do avião para falar com o vidente. Ele ainda estava lá, olhando para a frente como se soubesse que eu viria. Antes que eu dissesse qualquer coisa, ele falou: "Eu te avisei, mas agora você sabe que isso foi só um lembrete." "Um lembrete do quê?" perguntei, sentindo a raiva e o medo se misturarem. "De que o controle é uma ilusão," ele disse calmamente. "Você e os outros acham que podem prever tudo, mas a vida sempre dá um jeito de lembrar quem está no comando." Eu queria gritar com ele, pedir explicações, mas minha mente estava cansada demais para continuar. Apenas balancei a cabeça sem entender se ele era um louco, um manipulador ou alguém que realmente sabia mais do que deveria. Quando as autoridades vieram escoltá-lo para fora, ele virou para mim uma última vez e disse: "Aproveite este lembrete enquanto pode." No saguão do aeroporto, a tripulação se reuniu para um breve check-in emocional. Ninguém falou muito. O comandante nos agradeceu pelo profissionalismo, mas eu via nos olhos dele que ele também estava abalado. Era impossível não estar. Naquela noite, sozinha no quarto do hotel, finalmente permiti que as emoções tomassem conta. Eu chorei como nunca, aliviada por estar viva, mas carregando o peso do que havia acontecido. O que mais me assombrava não era a turbulência, nem o pouso complicado. Era o vidente. Suas palavras ecoavam na minha mente. Isso foi só um lembrete. Nos dias seguintes, tentei seguir em frente. O voo foi assunto por um tempo entre colegas, mas logo as conversas mudaram para outros voos, outras histórias. Só que, para mim, aquele dia nunca desapareceu. Ele ficou gravado na minha memória como um lembrete constante de como a vida é frágil. Hoje, anos depois, ainda trabalho como comissária. A cada vez que entro em uma cabine, me pergunto se algo parecido pode acontecer novamente. E embora eu nunca mais tenha visto aquele vidente, suas palavras ainda me fazem pensar. Talvez ele fosse apenas um homem perturbado. Ou talvez, só talvez, ele soubesse algo que eu nunca saberei. Sabe, eu sempre gostei do que faço. Ser comissária de bordo nunca foi apenas um trabalho para mim. Eu adoro conhecer gente nova, ouvir histórias, ver o mundo do alto. Mas naquela noite,
Tudo o que eu queria era que o voo acabasse logo. Não sei explicar, mas desde o momento em que cheguei ao aeroporto, tinha algo no ar. Uma sensação esquisita, como se algo estivesse para acontecer. Era um voo noturno, saindo de Guarulhos para Confins. Normalmente, os voos noturnos têm um clima mais calmo, quase monótono. As pessoas dormem, o serviço é rápido e o silêncio na cabine é quase reconfortante. Mas dessa vez foi diferente. E eu vou te contar por quê. Enquanto os passageiros embarcavam, notei uma jovem que me chamou a atenção. Ela tinha uns 20 anos, cabelos presos em um coque bagunçado e um olhar distante. Nas mãos, ela segurava um broche dourado, girando o objeto entre os dedos como se fosse um amuleto. Quando ela passou por mim, nossos olhos se cruzaram por um instante. Foi rápido, mas intenso. Tinha algo nela que parecia quebrado. Eu deveria ter perguntado se ela estava bem, mas sabe como é? A gente nunca sabe até que ponto pode se intrometer na vida de alguém. Então, deixei passar. Ela se sentou no corredor perto do banheiro e ficou lá, olhando para o nada. Depois da decolagem, comecei a servir os passageiros. Ofereci água, suco e alguns snacks para quem estava acordado. Quando cheguei perto da jovem, perguntei se ela queria alguma coisa. Ela apenas balançou a cabeça com um sorriso fraco, quase automático. Eu não insisti. Parecia que ela não queria falar com ninguém. Pouco tempo depois, ela se levantou e foi direto para o banheiro. Achei que era só mais uma passageira que precisava esticar as pernas. Então, continuei meu trabalho. Só que o tempo foi passando e ela não saía. 10 minutos, 15 minutos. Quando chegou nos 20, comecei a ficar preocupada. Bati suavemente na porta. Senhora, está tudo bem aí dentro? Silêncio. Bati de novo, agora um pouco mais forte. Nada. Meu coração começou a acelerar. Chamei um colega e expliquei a situação. Ele tentou bater na porta também, mas não teve resposta. Nesse momento já sabíamos que algo estava errado. Eu estava tensa, mas tentei manter a calma. Pegamos a chave mestra para abrir a porta. Meu colega ficou do meu lado enquanto eu girava a chave. Quando a porta finalmente abriu, eu desejei nunca ter visto o que estava lá dentro. Ela estava caída no chão, com o rosto voltado para cima e um sorriso congelado. Era um sorriso perturbador, quase como se ela tivesse encontrado alívio naquilo. Mas o que mais me chocou foi o sangue. Havia uma poça ao redor dela, que escorria lentamente pelo piso do banheiro. O broche dourado estava caído ao lado, coberto de sangue. Eu fiquei paralisada por alguns segundos. Era como se o mundo tivesse parado. Meu colega me sacudiu, tentando me trazer de volta à realidade. Camila, precisamos agir. Mas eu não conseguia. A cena era surreal demais. Finalmente, recuperei o controle e fechei a porta do banheiro. Precisávamos evitar que os outros passageiros vissem aquilo. A última coisa que queríamos era causar um pânico generalizado no meio do voo. Meu colega correu para avisar o comandante enquanto eu tentava processar o que acabara de acontecer. Decidimos mover o corpo dela para um dos assentos vazios na parte traseira do avião. Era a única forma de liberar o banheiro e manter a situação sob controle. Não foi fácil. Carregar o corpo, lidar com o sangue e, pior, encarar aquele sorriso congelado. Era demais para mim. Quando finalmente conseguimos colocá-la em um assento, cobrimos o corpo com um cobertor e prendemos com os cintos de segurança. Não era só uma questão de respeito, mas também de segurança. Não podíamos arriscar que algo acontecesse durante o pouso. Enquanto isso, os passageiros começavam a perceber que algo estava errado. Perguntas surgiam. Por que o banheiro está fechado? O que está acontecendo lá atrás? Fiz o possível para manter a calma e tranquilizá-los, mas minha mente estava a mil. Eu precisava parecer no controle, mesmo que por dentro estivesse despedaçada. O comandante informou o ocorrido às autoridades em Belo Horizonte. A tripulação estava exausta, emocionalmente e fisicamente. O silêncio na cabine era ensurdecedor
interrompido apenas pelos cochichos e olhares curiosos dos passageiros. Quando finalmente pousamos em Confins, foi um alívio. Mas o pior ainda estava por vir. Assim que paramos no portão, uma equipe de emergência subiu a bordo. Policiais, médicos e até uma psicóloga. Eles nos fizeram uma série de perguntas enquanto lidavam com o corpo da jovem. Eu expliquei tudo o que vi, desde o momento em que ela embarcou até a descoberta no banheiro. Enquanto falava, senti um nó na garganta. Será que eu poderia ter feito algo diferente? Será que ela estava pedindo ajuda e eu não percebi? Um dos policiais olhou para mim com um semblante sério. Ela estava com aquele broche o tempo todo? Ele perguntou. Assenti. Era um detalhe pequeno, mas parecia ter um peso enorme para ele. Vamos investigar mais a fundo, ele disse antes de se afastar. Depois de horas de entrevistas e relatórios, fui liberada. O sol estava nascendo quando finalmente saí do aeroporto. O céu estava lindo, mas para mim não havia beleza naquele momento. O peso do que aconteceu ainda estava em mim, e eu sabia que levaria um tempo para processar tudo. Chegando em casa, sentei no sofá e fiquei olhando para o vazio. A imagem dela não saía da minha cabeça. O sorriso congelado, o sangue, o broche. Tudo parecia tão irreal. Mas o que mais me perturbava era a sensação de impotência. Eu estava lá, bem perto dela, e não consegui fazer nada. Aquela noite mudou a forma como eu vejo meu trabalho. Antes, eu achava que minha principal função era garantir que tudo corresse bem no voo. Agora, eu entendo que é muito mais do que isso. Todo passageiro que entra no avião carrega sua própria história, suas próprias dores. E às vezes, um sorriso, uma palavra ou um olhar atento pode fazer toda a diferença. Hoje, cada vez que vejo alguém sentado sozinho, olhando para o nada, me pergunto o que está passando pela cabeça daquela pessoa. Nunca mais quero deixar algo assim passar despercebido. Nunca mais quero carregar o peso de pensar. Eu poderia ter ajudado, mas não fiz nada. Essa foi a minha história. Não foi só um voo. Foi um lembrete de como a vida é frágil e de como precisamos cuidar uns dos outros, mesmo que seja por um instante.